Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Meus caros irmãos, nós estamos nesse segundo domingo, da Quaresma. Durante os domingos da Quaresma, se fala muito da paixão de nosso Senhor, do seu sofrimento, da sua morte e depois da sua ressurreição. Jesus que dá a sua vida por nós, Jesus que morre por nós. Mas hoje o domingo nos apresenta esse episódio. Jesus, ele se transfigurou diante dos seus discípulos que estavam ali. O evangelista hoje fala para nós que Jesus subiu um monte, chamou 3 discípulos seus 3 apóstolos, São Pedro, São João e São Tiago. E lá em cima se transfigurou diante desses 3 apóstolos. Meus caros irmãos, para que nós possamos entender bem esse episódio, é necessário entender o contexto. O episódio da transfiguração de nosso Senhor, segundo o Evangelho de São Mateus, antes de acontecer esse episódio, acontece outros 2. O primeiro, quando São Pedro professa que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus encarnado. No qual, logo depois da sua profissão, Jesus fala que entrega a São Pedro as chaves da igreja. E o segundo episódio é quando Jesus anuncia a sua paixão. Jesus disse assim, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, a sofrer muito por parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes, dos escribas, seria morto, mas depois, ao 3º dia, iria ressuscitar. E diante disso, São Pedro começa a dizer que Deus não permita que isso aconteça, Senhor. Então Jesus, logo depois que São Pedro fala isso, Jesus fala para São Pedro: afasta-se de mim, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Logo depois da profissão de São Pedro, ele, depois de escutar o anúncio da paixão, ele diz para Jesus que isso não aconteça. Mas Jesus quer mostrar para São Pedro que é necessário que ele vá até Jerusalém, que é necessário que ele dê a sua vida por nós. E Jesus então continua dizendo: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por mim, por minha causa, irá recobrá-la, irá ter assim a vida eterna. E depois desse episódio, então Jesus chama esses 3 discípulos, São Pedro, São João e São Tiago, e sobe ao Monte Tabor. O evangelista diz que 6 dias depois desse episódio, Jesus então subiu ao monte. E ali, no monte, ele se transfigura. Meus caros irmãos, Jesus aqui, ele quer mostrar para os seus discípulos, ele quer mostrar para cada um de nós, que é necessário passar pelo sofrimento, que é necessário passar pela dor. Mas ele quer mostrar para nós a esperança cristã. Ele quer mostrar para nós a sua gloriosa ressurreição. Já quer anunciar assim para nós a sua gloriosa ressurreição, quer anunciar para nós a sua glorificação. Quer dar para nós esse sinal de esperança. Que por mais que ele ir até Jerusalém é sofrer, ir até Jerusalém é morrer por nós, mas ele vai ressuscitar.
Jesus quer confirmar assim a fé dos apóstolos ao subir ao monte, ao se transfigurar diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a neve. E diante disso, Jesus mostrando para eles, esse raio da sua glória, eles até ficaram com medo diante da sua glorificação. Meus caros irmãos, a glória é sempre fruto da graça. Um dia nós iremos também, se nós vivemos aqui na terra, na graça de Deus, um dia nós iremos ser glorificados com nosso Senhor, glorificados com Deus. E Jesus mostrando a sua glória para nós, Ele quer nos mostrar que o caminho para chegar à glória é o caminho do sofrimento. Entrar na glória é passar pela cruz, é passar pelo sofrimento. A graça que Jesus possui, em medida infinita, redunda numa glória infinita que o transfigura todo. Alguma coisa, meus caros irmãos, de semelhança também acontece conosco. A graça, ela nos transforma. Assim como a graça de Deus, a própria graça de Jesus o transfigurou diante dos seus discípulos, a graça de Deus em nós também nos transforma. Mas o pecado, ele também nos desfigura. Nós que fomos criados à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, se nós caímos no pecado, o pecado irá nos transfigurar e nós não iremos mais ser uma imagem de Deus. E o Evangelho de hoje mostra também esta íntima relação entre a transfiguração e a paixão de Jesus. Ali no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, aparecem dois personagens, Moisés e Elias. O evangelista São Lucas narra para nós que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus e falavam com Jesus sobre a sua paixão, sobre a sua morte. Anunciava ali o sofrimento que Jesus iria passar. São Lucas diz assim: eles falavam da sua saída, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E como eu já disse, ir a Jerusalém é sofrer. Como Jesus falou, preciso ir a Jerusalém, preciso dar a minha vida por vós. Por um momento, meus caros irmãos, Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. Quando Pedro diz que ele era o Filho de Deus. E quando ele se glorifica, se transfigura, ele mostra que ele é o Filho de Deus. Mas diante da humanidade de Jesus, mas diante do fato que Jesus iria ter que passar pelo sofrimento e pela morte, São Pedro fica escandalizado daquilo. Mas Jesus mostra para São Pedro e quer mostrar também para nós que entrar na glória divina é passar pela cruz, é passar pelo sofrimento, é passar pela cruz em Jerusalém. E Moisés e Elias tinham visto a glória de Deus sobre a montanha. Moisés significa aqui também a lei de Deus. E Elias significa as profecias. As profecias que anunciavam a vinda do Messias. E a lei que eles deveriam cumprir para chegar até o Messias. E em Jesus se cumpre essas duas coisas, a profecia e a lei. Em Jesus, Ele é a própria profecia, Ele é a própria lei. Meus caros irmãos, a paixão de Jesus é da vontade do Pai. Por mais que o Pai não quisesse que seu Filho sofresse, mas Ele permitiu para a nossa salvação. Jesus foi ali aquele servo de Deus, que deu a sua vida por nós. Muitas vezes também acontecem certas coisas na nossa vida, que por mais que por mais que Deus não queira, Ele permite
porque Ele sabe que vai ser o melhor para nós, Ele vai sempre tirar um bem daquele acontecimento. E também na transfiguração aparece ali, né, o mistério da Santíssima Trindade. O Filho que está ali presente se transfigura. Aquela nuvem que aparece e da nuvem sai uma voz. A nuvem, né, na Bíblia significa sempre, é um sinal sempre, né, do Espírito Santo. E também a voz que sai da nuvem, que é a figura do Pai. Na liturgia, né, bizantina se diz assim: transfiguraste-te sobre a montanha, e na medida em que disso eram capazes os teus discípulos contemplar a tua glória, ó Cristo Deus, para que quando te visse crucificado, compreendesse que a tua paixão era voluntária, e anunciasse ao mundo que tu és verdadeiramente a irradiação do Pai. Diante, às vezes, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta morte, de guerra, às vezes nós achamos que Deus não existe. Às vezes nós podemos até chegar a essa conclusão: não é possível que existe um Deus vendo tanta maldade, tanta destruição, tanta morte. Mas Jesus, quando anuncia a sua paixão, quando Ele morre para nós, Ele anuncia que é necessário que nós passemos por isso para chegar à glória. E que todo o sofrimento, todo o pecado, toda a destruição não é causa de Deus, mas sim do próprio pecado, mas sim das nossas atitudes, das atitudes humanas. E Deus muitas vezes permite, porque Ele sabe que Ele pode tirar ali um grande bem. E diante, né, daquele grande mistério que estava acontecendo ali, diante de São Pedro, de São João e São Tiago, São Pedro, extasiado, né, diante daquela visão do Tabor, ele começa, né, exclamar em alta voz: é bom nós estarmos aqui. Ó Jesus, é bom estarmos aqui. Se tu quereres, nós podemos fazer aqui 3 tendas. Uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Quando Jesus fala da morte, do sofrimento, São Pedro nem quer escutar. Mas quando São Pedro fica extasiado com aquela visão da glória divina, São Pedro quer ficar ali. São Pedro quer sentir aquela sensação, aquela felicidade, né, de possuir Deus, de estar diante de Deus. Muitas vezes também nós somos assim. Diante do sofrimento, da dor, nós não queremos. Achamos que Deus nem existe. Mas diante da felicidade, diante dos prazeres, nós queremos curtir aquilo e muitas vezes esquecemos até de Deus. Mas é bom, é sempre bom sentir as consolações divinas, sentir aquela alegria, né, divina de possuir a Deus. Mas, meus caros irmãos, nós devemos esquecer que isso não é o principal. O principal sempre é estar na graça de Deus. Interessante que quando São Pedro falava aquilo, uma voz saiu da nuvem dizendo: este é o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência. Ouviu, e a visão desaparece. Pedro, né, que pede para ficar ali sob o Tabor, naquela doce visão, né, de Jesus transfigurado, responde, né, ao próprio Deus, convidando, né, a São Pedro e hoje também convidando a cada um de nós, que antes de tudo nós devemos ouvir a Jesus e seguir a Jesus. Muitas vezes também, nas nossas orações, nós apenas falamos, pedimos a Deus e esquecemos que o principal é ouvir a Deus. É ouvir as suas profecias, é ouvir a sua doutrina, é ouvir, né, a sua voz e seguir a sua voz. Né? Como Jesus disse, né, se queres a vida eterna, me segue. Pegue a sua cruz e segue-me. Se nós queremos ir para o céu, nós devemos ouvir a Jesus. Nós devemos ouvir a sua voz. É Deus que nos pede para escutar Jesus.
E escutar Jesus é fazer a sua vontade. Como a Virgem Maria, né, no milagre das bodas de Caná, disse para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É o que ela também pede a cada um de nós, que nós possamos fazer o que o seu Filho nos pede. E ouvir a voz de Jesus é fazer a vontade de Deus. E depois dessa visão, Jesus então convida, né, os seus discípulos a descer do monte. E eles então desceram. Eles desceram com Jesus. Meus caros irmãos, nós devemos descer do monte. Nós devemos, né, descer do nosso egoísmo, descer da nossa avareza, descer esse sinal de humildade, reconhecer a nossa miséria e confiar e buscar apenas nosso Senhor, apenas Jesus. Esse ato, né, de Jesus subir ao monte com seus discípulos, né, o subir no monte, na Bíblia, era um sinal, né, de ir até Deus, de ir conversar com Deus. Moisés, ele subiu no monte para receber de Deus os 10 mandamentos. Elias subiu no monte para conversar com Deus. Jesus, ele também subiu ao monte para conversar com seu Pai. Subir do monte é se afastar das coisas do mundo para estar mais próximo de Deus. Nós devemos também subir no monte. E ao subir no monte, a nos aproximarmos de Deus, através da sua lei, dos mandamentos, através da igreja, através, né, dos sacramentos, como da confissão, da Eucaristia, nós iremos já ter nesse anúncio da glória divina, nós já iremos participar da glória divina pela graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos participando da graça de Deus, nós devemos escutar a palavra de Deus e pôr em prática na nossa vida. E assim, nós iremos um dia possuir a vida eterna com Cristo, com Deus. Então, meus caros irmãos, vamos nesse domingo, né, da transfiguração de nosso Senhor. Jesus quer mostrar para nós que para chegarmos à glorificação é necessário passar pela morte, é necessário passar pela dor. Só assim nós iremos chegar até Deus. Só assim nós iremos ser glorificados. Porque para que ele pudesse chegar no domingo da ressurreição, ele passou pela sexta-feira santa. Aqui na terra é apenas uma passagem, porque o que vale mesmo, né, é a vida eterna. E nós devemos sempre estar com o nosso olhar para a vida eterna. Porque quando nós temos o nosso objetivo aqui na terra, nós iremos enfrentar qualquer coisa. Porque nós sabemos por o que nós estamos lutando. Nós estamos lutando para o céu, para viver com Cristo na vida eterna. Então vamos pedir a nosso Senhor essa grande graça, né? Porque a cruz é o caminho, né, para a gloriosa transfiguração da nossa vida, da nossa existência para Deus. São Paulo, no finalzinho da epístola de hoje, ele disse assim: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para as coisas terrenas, mas sim para as coisas do céu. Então vamos buscar viver como dignos filhos de Deus. Vamos buscar viver para o céu, para estar sempre com Cristo, para estar sempre com Deus, para que assim nós possamos um dia, né, irmos todos para o céu e sermos assim glorificados com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.